No princípio, Deus criou os céus e a terra, e depois vieram os animais e o homem. Mas depois veio o pecado, e o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Ich bin der rechte Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Das nochmal Teil? Nee, danke, mir reicht es. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe kann keine Frucht bringen von ihr selber, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ans Feuer und müssen brennen. So ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Kijk maar zo moeten we aan Jezus blijven, omdat we vrucht brengen. Hey, dat je het. Nou joh, wat wil je? Откройте mir! Откройте mir! Die zijn geen schamadonen, maar schwimmen. Откройте mir! Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Mijn onkel Tjane, die komt vandoor van de Magnafa. Mijn onkel had 9 wonden am Tarpa. Die had hier over dem Kopf
ook hier een slag van de bandiet op een piet zat, aan de haken deed. Had hier een slag, ook hier een slag. Ook hier de oude soldatenrok, die had een Steven rok gekregen. Die sloeg hem wond, dat het bladen deed, maar die kwam niet zo wie tot hem de kop afhakken. Die wil hem de kop afhakken. Bij hem stonden. En dan val hij door, dat vertelde aan de tante. Maar die wonden een beetje dingen. En op mijn ridje had hij nog een paar wonden. Die had hem verhakt van Piet. Die bandiet die had het gezegd, hij is niet met tint. Al dat is een bekende reden. En zodat die meende die weer dood van die magnaaien. Maar die man die leeft, die is in Canada gestorven. Die stort van dem verhaken niet. Ja, die rokje zijn dat wordt verhakt weer. Die had toont hem te herinnering. No século IV, eram raras as perseguições a cristãos. Os políticos da época simpatizavam-se com o seu espírito cooperador. Algumas leis eram mesmo favoráveis à igreja. Porém, tais leis marcaram o início de uma igreja de Estado. E por mais de 1000 anos, igreja e Estado andaram de mãos dadas, gerando falsos ensinamentos e impondo uma religião que, ao invés de escolha pessoal, tornou-se única saída para a sobrevivência de um povo cada vez mais oprimido. Governo e igreja vendiam votos de perdão, comercializavam a fé e conquistaram um poder que só aumentava à medida que erguiam-se vozes contrárias. Somente no século XVI, século dos humanistas, do Renascimento e das grandes descobertas, a Europa iniciou uma nova era política e social. Johannes Gutenberg inventara a imprensa, que permitiu difundir livros e conhecimentos. Eruditos e sacerdotes já podiam estudar a Bíblia no idioma em que foi escrita e, assim, questionar os ensinamentos pregados até então. Não tardaram em surgir líderes reformistas: Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio. Porém, 2 líderes foram radicais: Conrad Grebel e Menno Simons. Eles queriam a separação total entre igreja e Estado. Considerados rebeldes e perigosos, a igreja reformada os baniu. Seus seguidores passaram a ser hostilizados e perseguidos, açoitados, afogados, decapitados, queimados vivos. Por batizar adultos, eram chamados anabatistas, e sua persistência nos ideais os fez crescer e espalhar-se pela Suíça, Alemanha e Países Baixos. Preferiam morrer a negar sua fé. Michael Sattler, um anabatista, ao ser queimado vivo, levantou os dedos antes de morrer, num sinal combinado de que ainda confiava em Cristo. Menno Simons nasceu em 1496 em Witmarsum, em uma pequena aldeia na província de Friesland, norte da Holanda. E de seu nome, originou-se o nome Menonitas. Ordenado padre católico em 1524, suas opiniões religiosas divergentes da Igreja de Estado levaram-no a estudar atentamente o Novo Testamento e os escritos de Martinho Lutero. Em 1537, tornou-se pregador anabatista e revelou-se um missionário incansável, transmitindo a nova fé através de regiões da Frísia, sul da Holanda e Alemanha. O mais importante líder anabatista pregava uma igreja livre e pacifista, desvinculada de governos. Menno Simons morreu no dia 31 de janeiro de 1561. Acreditava na divindade de Cristo e no batismo unicamente de adultos que proclamavam a sua fé em Jesus Cristo. A Bíblia era a autoridade máxima da sua doutrina. Perseguidos e condenados à morte por seus princípios, ainda no século XVI, os menonitas fogem da Holanda
e refugiam-se em Danzig, hoje Gdansk, na Polônia, que pertencia à Prússia, um estado alemão. Nos 200 anos ali passados, incorporaram muitos elementos da cultura alemã. Mas o final do século XVIII lhes traria novos tormentos. Danzig vivia a apreensão dos preparativos militares numa Europa instável, com a agitação política na França às portas da Revolução Francesa de 1789. O controle governamental da Prússia impedia aos colonos menonitas a aquisição de novas áreas e seus descendentes não tinham mais terras cultiváveis. Em 1786, Catarina, a Grande, czarina russa, convidou os menonitas da Alemanha, conhecidos por seu potencial de trabalho, a ocupar o sul da Rússia e colonizar as estepes do Volga, grandes áreas ao norte do Mar Negro, conquistadas em guerras contra os turcos. Em troca, ofereceu terras, auxílio do governo, direito à administração dos próprios bens, isenção do serviço militar e liberdade religiosa. Em 1788, chegaram os primeiros menonitas à Rússia. Vieram décadas de dificuldades. E depois, o progresso e a prosperidade, que atingiu seu auge entre 1890 e 1914, quando formavam uma população de aproximadamente 120 mil menonitas. Muitos proprietários de moinhos, indústrias e fazendas, consideradas as melhores do mundo de então. Conquistaram um padrão de vida invejável. Tinham criado escolas e faculdades e um sistema educacional único, construindo orfanatos, asilos e hospitais. Mas desde 1874, os privilégios vinham sendo retirados. Jovens passaram a ser convocados para o serviço militar, uma atitude que fez com que milhares de menonitas partissem para a América do Norte. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial. A Rússia em luta contra a Alemanha. O czar Nicolau II determina o confisco de terras menonitas por considerá-los espiões alemães. 1917. Revolução Russa. Lutas internas confrontavam os vermelhos, do exército revolucionário, e os brancos, do exército fiel ao czar. O czar é deposto. Os menonitas são considerados inimigos da revolução. Muitos sofreram morte brutal. 1920. Os vermelhos vencem os brancos. A Rússia agora está sob o comando de Lenin. Toda a propriedade passa a pertencer ao Estado e formam-se fazendas coletivas. Os menonitas mais prósperos perdem suas terras. Os que se mantêm pagam altos impostos. Às vezes, toda uma colheita não era suficiente para saldá-los. E a educação cristã foi proibida. Muitos professores enviados à Sibéria. Restara a fuga. O que é o tempo passando, batendo no meu peito à espera da última chance de escapar? Pensávamos que nossas habitações na Rússia seriam perpétuas, de geração a geração. Mas a vida termina como um sopro, como diz o livro dos Salmos. Mas outro salmo me consola e me anima. Sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Come твоя мама? Чи не дотроши задути землю?
buiten. Dat stiet. De documenten zijn fertig. We moeten fora. Kom, hvad var gående? Para mim foi muito difícil conhecer o que meu pai fazia, porque ele era procurado pela polícia, né? Porque ele não podia aguentar mais, né? Então ele queria sair e ele não tinha licença de sair de lá. Deixou toda a terra, toda a casa boa que nós tinha, a estrebaria de todos os cavalos, deixou tudo pronto. Eu sei que uma empregada nossa ficou na rua, na porta chorando. A Maria ficou lá chorando. Bom, eu me lembro quando saímos, era dia 25, nós já empacotamos o que queríamos levar, era pouca coisa, e às 2 horas de madrugada, o dia, bateu alguém à porta. A família Martin Gier foi assassinado esta noite. Gott sei Dank, die Zeit macht Deutschland eine ganze Weltpropaganda. Millionen Menschen sterben in Russland. Alle Christen, wer lebt an Gott, wat er vergaus zu tun, recht keine Arbeit. Da wird man. Entre 1923 e 1926, perto de 20.000 menonitas imigraram para o Canadá. Isto foi um estímulo para que centenas de famílias fossem a Moscou tentar o seu visto de saída. Mas a Rússia fechou seus portões. Em fins de 1929, mais de 13.000 menonitas se aglomeravam em Moscou, entre tumultos e a dor de deixar as conquistas de gerações. Era preciso cruzar o Portão Vermelho, chegar à Alemanha e imigrar para a América. Agora, era a liberdade ou a morte. O trem foi parando aos solavancos e rangidos estridentes que se confundiam com gritos e gemidos. Sobressaltados,
Fugitivos ocultos naquele vagão abarrotado de caixas, gente e espantos, ficávamos esperando pelo susto da porta de madeira se abrir. E invadiu subitamente o nosso reduto de desesperos, com violência, aquela luz alvíssima das manhãs geladas. Mais um segundo, e as botas dos soldados russos, sujas de lama, pisavam sem piedade tudo que estivesse em seu caminho. E nós estávamos em seu caminho. A sombra imensa do homem de capa escura parou a menos de um passo, confundindo meu olhar, que ia em busca de um fio de esperança. O soldado curvou-se, com olhos de interminável curiosidade, investigando, a mão avançando, a respiração suspensa. Um baque inesperado arrancou com a corrente a única recordação de minha mãe, uma aliança que me deu no momento em que nos separamos para sempre. A convulsão do choro contido a custo, a mão de alguém apertando meu braço, e no outro segundo, a imensa porta fechando-se atrás dos soldados. Das war dann schon alles so spannend, wir wollten ja alle raus und die ließen nicht und ließen nicht. Und dann haben sie immer schon zurückgeschickt, welche, ja, und die Verbannung, wir wussten ja nicht, wo sie die hinschickten. Kamen nachts gewöhnlich, morgens, wenn wir aufstanden, war die Familie nicht mehr da, ja. Und dann mit einmal kam ein Soldat und brachte uns die Nachricht, wir könnten uns fertig machen, wir können raus. Aus Russland raus, ja. Aber es musste sehr schnell gehen. Und dann wurden wir dann im Zug eingeladen. Es dauerte ja eine Weile, wir mussten da warten. Aber alle ganz, ganz aufgeregt. War nicht ein Spaziergang. Und dann fuhren wir dann zur Grenze. Das Rote Tor heißt dann die Grenze. Was man aus Russland, durch das Rote Tor mussten wir mit dem Zug. Und bevor wir durch das Rote Tor fuhren, kamen Soldaten rein, auch Frauen, was das noch wohl auch Angestellte der Regierung oder was. Die haben dann die ganzen Menschen, den ganzen Zug durchsucht. Nach Schmucksachen und Geld, ja, nach Wertsachen. Die haben Brot aufgebrochen und alles, aber die Menschen alle so befasst und untersucht. Und dann hatte ich eine solche Kette mit diesem Ring. Dieser Ring ist von meiner Mutter. Den hatte ich den haben sie mir auch weggenommen. Und dann habe ich geweint. Ich sage, dies eine habe ich zum Andenken an meine Mutter. Ich war eine runde Waise. Und jetzt nehmen sie mir das weg. Und was ihnen das hilft? Naja, aber hat es mir weggenommen, ja. O trem sacudiu por mais um dia de viagem e soavam os apitos em estações que nem imaginávamos quais eram. Adivinhávamos o portão vermelho para a liberdade e o final da jornada em um lugar que nunca chegava, sofrendo em silêncio a distância cada vez maior de tudo que fora nosso, para ingressar num futuro duvidoso, que fazia a todos mais velhos, mais sofridos. E ao cabo da viagem, mais uma vez, o soldado em sua capa escura pôs os olhos em minhas mãos pequenas que instintivamente se esticaram para ele num súbito reflexo. Moveu suas mãos no bolso da capa e pareceu revolver os dedos entre objetos. Em minha mão pequena e branca caíram gotas de neve derretida e pousou com um leve choque e susto que estremeceu meu coração, a aliança pendendo da corrente. Nenhum gesto mais, nenhuma sombra de compaixão. O soldado já estava de volta à sua tarefa naquele comboio de desembarcados
em lugar qualquer e destino incerto. Segundos até voltar à realidade, mas aí já deixara para trás um grande tanto da infância. Ainda que ficasse um fio de esperança no gesto do soldado russo que acompanhava o início de nosso êxodo para uma outra terra que nenhum de nós conhecia. Dann kam der eine Soldat dann ganz nah an mich heran und gab mir den Ring und die Kette, schaute mich nur an und sagte kein Wort und ich auch nicht. Ich war ganz erschrocken, ja. Naja, und da gingen sie ab. Ich habe dann meins erhalten, die anderen, es ging alles mit. Und so war es dann. Ich habe mich damals sehr gefreut, dass ich ihn zurückbekam. Hatte der junge Mann, der junge Soldat, doch noch ein Gefühl, ja? Ein Mitgefühl. Hatte mit mir mitgefühlt. Ich weiß ja nicht, was er erfahren hat. Aber die mussten das tun, ja? Na viagem deixando o Volga, davam-se as vidas de milhares de menonitas. Histórias de sacrifícios, esperança e de fé. Eu me lembro pouca coisa, me lembro que eu tive aniversário lá, aquele dia 25 lá no trem. Eu sei que grupos fizeram música e também sei que roubaram de nós naquele trem o violão que meu pai e minha mãe tocaram. O chefe do trem avisou, cuide com ladrões no trem. E ele mesmo roubou, pois no dia seguinte o meu pai viu no escritório dele o violão que estava num canto do quarto dele. Наша мать Россия, наш отец широкий лес, тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Я люблю раздою скипи леса, а чудно-чудно-чудо-чудно-чудно-са. Я люблю раздою скипи леса. Und eine Übersetzung nach Deutschland kam, wird einem alles weggenommen. Als wir dann ein Kind von 12 Jahren, dann sah ich vor da, und das Jahr wie nach 5 Jahren gehen, mein Bruder war Chancellor, ja. Et schwinde Schalade ab, sonst nehmen die Russen das weg. Das hatte geblieben. Porque eu me lembro muito bem, meu pai ainda tinha muito dinheiro. Porque ele ajuntou o resto para sair de lá, porque sem sair de dinheiro, então ele não gostava. Então, era na divisa da Rússia e da Alemanha. Então, meu pai notou que a GPU entrou no vagão dizendo o seguinte, aonde nós achamos um rubel, um dinheiro qualquer, essa pessoa vai ser mandada de volta. Aí meu pai estava sentado, eu tinha pena, ele levantou um pouquinho a janela do trem e deixou cair o resto de tudo. Então nós não tínhamos mais nem o dinheirinho, nada. Eu vi isso, eu não podia não podia saber como é que o meu pai escolhia isso. Lá ele deixou os 2 cavalos bonitos, entrou e veio até aqui. Aqui ele joga o resto do dinheiro e assim nós chegamos lá. Em abaixo-assinado ao governo, centenas de famílias ameaçavam ir ao Kremlin caso não recebessem seu visto de saída da Rússia. Benjamin Onru, menonita que vivia na Alemanha, enviado à América para procurar áreas de imigração,
soube da situação que seu povo enfrentava na Rússia e espalhou a notícia para o mundo. Mais de 7.000 colonos, sem conseguir passar pelo Portão Vermelho, acabaram condenados às florestas geladas da Sibéria, presos e sujeitos a trabalhos forçados. Outros fugiram caminhando sobre rios congelados, através da Mongólia, pela China, pelo Japão e pela França. Para não expor-se às críticas internacionais, a Rússia cedeu e permitiu a saída de 5.671 pessoas, entre elas 3.885 menonitas, a caminho de uma Alemanha que vivia as consequências da Primeira Guerra Mundial. Em alguns meses, restaria apenas a imigração para as Américas. Um rumo incerto, o outro lado do mundo, mas no caminho da fé e da liberdade. No dia 16 de janeiro de 1930, o navio Monte Olivia partiu do porto de Hamburgo, na Alemanha, para levar os primeiros imigrantes menonitas ao Brasil. Antes de iniciarem a viagem, Benjamin Unruh falou em nome das organizações internacionais que promoviam a imigração e pediu que a comunidade aceitasse como líder Heinrich Martens, homem de confiança e guia até as novas terras. Ihr habt in den letzten Jahren die Wirklichkeit des Lebens kennengelernt, eine nackte und traurige Wirklichkeit. Ihr habt auf dem Boden dieser Wirklichkeit aber auch eine andere Wirklichkeit erlebt, Gott. Setzt im Vertrauen auf Gott und begleitet von unseren und eines ganzen Volkes Segenswünschen euren Wanderstab weiter und bewährt euch als fleißige Farmer, gute Bürger und wahre Bekenner unseres Herrn Jesus Christus, von dem ihr nicht lassen wolltet und der euch nicht lassen wird. Herr Martens hatte mit seiner Familie die Möglichkeit, nach Kanada zu gehen. Er entschloss sich aber, als Führer nach Brasilien auszuwandern, damit die ganze Ansiedlung dort unseren internationalen Organisationen ordnungsgemäß eingegliedert werde und bleibe. Heinrich Martens ist Predigtamtskandidat und war längere Zeit Vorsitzender des Krimmer Mennonitischen Landwirtschaftlichen Vereins. Es bestände vielleicht die Möglichkeit, diesen lieben Bruder zu ordinieren, wobei es für mich eine große Freude wäre, wenn in diesem Falle verschiedene Älteste unserer verschiedenen Gemeindegruppen die Ordination vollziehen wollten, als Symbol unserer letzten Verbundenheit im Glauben und in der Liebe. Martens poderia ter escolhido o Canadá, mas optou por conduzir seu povo ao Brasil. Nada sabiam sobre o país e a região que os aguardava, além do que se dizia na Alemanha, um paraíso subtropical onde todos seriam proprietários de terras. Ao mar, o navio foi um refúgio para as brincadeiras das crianças com os presentes recebidos do capitão. Os meninos e meninas se divertindo na piscina. Famílias inteiras em pequenos aposentos. O levantamento do que conseguiram salvar do que fora suas vidas. E a esperança de construir uma vida nova. Lembranças das duas meninas que nasceram no navio Monte Olivia.
Uma delas, Ana, a outra, Olívia. Mas também houve a dor da morte de um menino. O mar, sua sepultura. Para passar o tempo, alguns jogavam cartas com os garçons do restaurante. A comida era boa, mas nem todos suportavam os enjoos com o navio balançando eternamente. Ricos e pobres. O que foram antigamente não importava mais e conviviam iguais. Cantavam e tocavam seus instrumentos. Tentavam entender os fusos horários. Tentavam dar um rumo às suas vidas. No final da viagem, Heinrich Martens agradeceu ao capitão Milstermann. Tinham sido dias de paz para seu povo, depois de anos de sofrimento. Com a ajuda de Deus, iam construir uma nova pátria. O Monte Olívia chegou à Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, no dia 3 de fevereiro de 1930, depois de 19 dias de viagem, trazendo as primeiras 30 famílias menonitas. 179 pessoas. Outros 2 navios, Baden-Baden e Madrid-Bremen, trouxeram mais colonos, fugitivos da região do Volga. Até 1932, chegariam 1.245 imigrantes menonitas, com a ajuda do governo alemão, da Cruz Vermelha Germânica e dos menonitas holandeses. Nou, een scheppen, dat we een dichtje schep, daar hebben we genoeg te eten en alles. Maar het middel meer, maar dan weer het mes ongegaan. Gott sei Dank, der Herr hat bewacht und hat hat 4 ongevoed. Porque o navio era um navio de carga. Então, quer dizer, no porão, eles fizeram umas taleiras de madeira e lá o povo teve que dormir e passar todo aquele tempo, 3 semanas ali, né? E muita gente não estava acostumada a andar no rio, né? No navio, viu? Ficaram aquele, sei lá, wie sagt man das? Enjoo, né? Quem entrava naquele porão ali, começava quase de vomitar também. Ali nasceu meu irmão Jacó. Jacó Daniel. O médico era um judeu, então o nome dele era Daniel. Então eles deram o nome dele Jacó Daniel. Tá? Primeiro nós chegamos ali na ilha, em Rio de Janeiro, Ilha das Flores, para climatizar um pouco o povo, né? Ali a comida era feijão, arroz e pão. Às vezes o feijão e arroz não era das primeiras. E as gurizadas aproveitaram o mar, né? Era o mar perto, né? O dia inteiro no mar. Isso me lembra ainda. Zur Ehre Gottes bin ich dankbar, dass ich in Brasilien bin. Und jetzt kommt das Lied, das erste Lied, ein lustiges, wo die Russen immer singen, wenn sie zusammen sind, immer Frauen. Chega varias stoja mon magista, chega varias stoja zimagu. Desi paljubila, djevče pa zabila, ona vo parabini magu.
10 полюбила, 9 позабила, одного позабить не могу. Ах ты, доли мои, доли, до Бразилии довела. Ах ты, доли мои, доли, до Бразилии довела. Dat wir in Brasilien sind. Nur da scheint es Brasília. Aguardaram no Rio de Janeiro por uma nova partida. Passaram por exames médicos e começaram a difícil adaptação ao clima quente do Brasil, ao convívio com um povo de origens e hábitos tão diferentes dos seus, e a uma alimentação básica de feijão preto, carne seca e pão. Do Rio de Janeiro para o Porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde chegaram no dia 5 de fevereiro. De lá para Itajaí, 9 horas de viagem no navio costeiro Max. E de Itajaí até Blumenau, 8 horas de viagem no pequeno vapor fluvial. De Blumenau, 3 horas de trem até a estação Hansa, em Ibirama, que era chamada Ramônia. E de lá, 60 quilômetros a pé, em lombo de cavalo ou em carroças entre montanhas, até a área de propriedade da Companhia Hanseática de Hamburgo, a oeste de Ibirama. O Vale do Rio Krau. Dia 13 de fevereiro de 1930, chegava o primeiro grupo de menonitas ao Krau. O Krau é um afluente do rio Ercílio, que por sua vez é um braço do rio Itajaí, e que recebera este nome dos agrimensores da Companhia Hanseática, à época das primeiras imigrações, anos antes, possivelmente numa referência ao embaixador alemão no Brasil. A primeira coisa foi que nós agora estávamos num país subtropical, né? Tropical. Da Sibéria, frio, aqui era calor. Lá era plano, aqui era só montes e vales. E só matos. Pensamos, como é que nós vamos plantar e cultivar esta terra? Isso era a maior pergunta. E como sobreviver neste mato? Abrimos a foice e a machado os caminhos na Mata Virgem. Temendo encontrar índios, eles estiveram em conflito com imigrantes italianos e alemães na região. Fundamos a colônia Krau, no vale do rio Krau, com os núcleos Waldheim, Gnadenthal e Wittmarsum, que era o centro de todo o estabelecimento. E depois, quando chegaram mais menonitas, fundamos Auhagen em Stolz Plateau. Tudo estava por fazer. Fazer casas com madeira cortada a machado, fazer a roça, fazer brotar o milho para fazer o pão. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.
Nós ali morávamos em barracas que foram construídas e foi dividido, tinha que ir até o nosso lugar, que era 6 quilômetros, nossa colônia. O que comemos? Quem forneceu a comida para nós foi a Holanda, que nos sustentou 1 ano ali em Santa Catarina. Cada família recebeu um pouco de farinha, de fubá, um pouco de banha, um pouco de açúcar, um pouco de petróleo para nossas lâmpadas. E a comida foi meio fraca, sabe? Mas depois também, logo, cada família recebeu uma vaca, também dinheiro da Holanda. E nós começamos a plantar. Então tinha o que cresce muito rápido é abóbora. E nós então tínhamos leite e abóbora, um pouco de mandioca. Assim nós vivemos. Não tinha churrasco, alguma coisa, e não tinha nem um pouco de farinha de trigo. Só fubá. Se acostumar da farinha branca de trigo da Rússia para fubá também foi uma mudança muito difícil de aceitar. Bom, o primeiro ano, MCC, ela fornecia comida para toda aquela turma. Então, esse primeiro ano, a gente teve que plantar, derrubar mato, queimar e plantar milho, mandioca, para ter alguma coisa de comer. Eles forneceram essa ajuda só para 1 ano. Tá? E depois, para algumas deu certo, né? Eles escolheram milho e mandioca. Mas era mais uma coisa. No meio onde fizemos as casas, o chão era fraco. O milho não crescia, né? Daí teve que descobrir que mais perto das serras, ali o chão era mais forte para plantar milho. Ou plantar aqui, mas aqui como esterco, só como adubo, né? Mas quem não tinha adubo, não tinha vaca, não tinha nada, né? Então, aí onde nós moramos, só crescia aipim. Daí, mas sempre deu um pouquinho, né? Para nós fazer uma farinha, fazer pão, mas aquele pão era quase duro, que a gente não podia comer, mas não tinha outra coisa, tinha mandioca e pão, de farinha de milho. Eu me lembro, uma vez nós fomos para a escola, e quando chegamos perto da ponte que nós ia passar, lá estava uma anta. E então, mas não tinha pistola, não tinha nada. Aí fomos chamar algumas pessoas e eles vieram com enxada, com machado e decidiram matar aquele bicho, e daí então cada um recebia um pedaço de carne, né? Os antigos colonizadores alemães chamavam de Nova África o núcleo colonial, porque muitos haviam lutado naquele continente antes de vir para o Brasil. Com a chegada dos menonitas e uma solicitação de Heinrich Martens, mudou-se o nome do núcleo para Witmarsum, nome da terra natal de Menno Simons. Na nova pátria, Washington Luiz, o último presidente da chamada República Velha Brasileira, exilara-se na Europa. Eclodiam revoltas no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e no Nordeste, e Getúlio Vargas, em outubro de 1930, chegaria ao poder. Em Santa Catarina, Fulvio Aduti, eleito governador, foi impedido de governar com menos de 1 mês de mandato e substituído pelo comandante da coluna getulista que invadira o estado. A grande maioria dos menonitas no Vale do Craul era de agricultores, mas também vieram marceneiros, carpinteiros, alfaiates, sapateiros, enfermeiras e professores. A manutenção das famílias neste primeiro ano de imigração foi assegurada com a ajuda da Cruz Vermelha Germânica, no que se referia à agricultura.
e da Holanda, através da Hollandisch Dorpsgezant-Bureau, na construção das escolas, serrarias e da cooperativa. No prédio doado pela Holanda, onde hoje está a prefeitura de Witmarsum, funcionou o hospital de 1936 a 1952. E depois o problema era o bicho de pé, que nós não sabíamos o que era. Às vezes tinha... E aquilo era horrível, sabe? E depois esses bichos de pé, não sei como é que se chama, na cabeça... Tinha um rapaz, lá tinha 10 desses na cabeça, quase ficou louco, até que descobrimos o que era. A vida começava a ganhar novas formas, com fé e seriedade no trabalho, marcas inseparáveis da história menonita. A organização da cooperativa, no centro de Witmarsum, encurtou as distâncias arduamente vencidas entre as áreas de produção e os consumidores. Ali, os colonos vendiam seus produtos e compravam as mercadorias de que precisavam. Logo que a produção de leite passou a fazer parte das atividades da colônia, a comunidade instalou, no mesmo terreno da cooperativa, uma desnatadeira e uma venda. O velho casarão, que ainda está em pé, viu chegar no dia 4 de maio de 1932 as 2 carroças que vieram apanhar pela primeira vez o leite produzido pelos colonos cooperados. 208 litros. Em um mês, a produção já passaria para 343 litros diários. Mais tarde, já foi possível construir serrarias, da cooperativa e particulares. Inicialmente movidas à força hidráulica, represando o rio. Onde não havia curso d'água, eram movidas através de máquinas a vapor. Minha casa é meu abrigo. Morada de esperanças, apontando em sua arquitetura os sinais do meu tempo de origem distante, como os traços que definem no meu rosto os traços que também foram de meus pais e que meus filhos herdarão. Minha casa é como o tempo que passa soprando histórias de outros tempos. Portas e janelas, mãos postas em eterna oração, para que entre o sol, para que entre o ar. Minha casa é como a vida, que se acaba e recomeça aqui ou em algum outro lugar. A educação para as crianças, no princípio, era ministrada na casa de membros da comunidade, assim como os cultos e os ensaios do coral, até que em 26 de abril de 1931 fosse inaugurada a primeira escola de Witmarsum, no Ribeirão Cambará, que aos domingos também dava lugar aos cultos. A primeira igreja foi construída em Walterheim, em 1932. No dia 1º de abril de 1935, começaram as aulas do ginásio da Escola Central, a Zentralschule. O velho casarão, que também já foi armazém, guarda consigo estas primeiras histórias da educação menonita no Brasil. Nós tínhamos sempre um hino muito conhecido, que era da igreja mesmo. Nós começava com um hino e o professor fazia uma oração. Assim começava a aula. Depois, no terminar, a mesma coisa. Es lebe Gott allein in mir, in Zeit und Ewigkeit. Mein Heiland, das gebühret dir, bis jetzt in alle Zeit. Ich kann auch nicht mehr alles. Ja. Das falsche Leben, das ich merk, gar nicht in mir gehört, weil's wieder Gott und Gottes Geist. Em 1937, a campanha nacionalista, após o golpe de Estado, que levaria o Brasil à ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, atingiria gravemente a comunidade menonita. Escolas e igrejas foram fechadas e a língua alemã proibida. A comunidade pouco falava ou entendia o português. Pouco tinham contato com brasileiros. Somente no final de 1939,
conseguem autorização do governo para realizar cultos por 2 anos no dialeto Plattdeutsch, a língua mãe dos menonitas. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1942, também viriam novas restrições ao ensino e aos cultos em alemão. A liberdade nas escolas e na igreja só voltaria no início da década de 50. Quando foram fechadas essas escolas, depois quando o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha, né? Isso acho que foi em 42, mas quando veio a mudança, o Estado Novo, vocês sabem que em 38, quando isso foi do Getúlio Vargas, quando ele se tornou ditador, aí fechou todas as escolas estrangeiras. E os professores tinham que ser brasileiros, e nós éramos todos estrangeiros, e quer dizer que ninguém estava qualificado de lecionar. Finalmente, então, eles começaram a fazer uma exceção. Os nossos professores tinham que passar um teste de português. Bom, aquele teste... Weiter, rechts. Hin, es geht so. Willi, ein bisschen näher. Schönes Foto so. Peter, Hans, Willi, Gerhard. Nomes alemães que logo estariam bem adaptados ao esporte preferido do Brasil. Este era o time de futebol dos primeiros imigrantes menonitas. No Brasil, a vida ganhou cores e hábitos diferentes daqueles dos tempos do Volga. Já tinha um campo de futebol, já na hora quando fizemos a escola, já fizeram do lado um campo de futebol. Tinha uma bola de futebol para todo o colégio e para os jovens, fim da semana, uma bola. Então, quando a gente podia dar um chute na bola, era o grande herói. O time aqui do Santa Catarina, do Alto Rio Grande, ganhava contra qualquer time lá daqueles alemães antigos. Mas o estabelecimento no Brasil
era principalmente feito de lutas e do lamento de muitas mortes, as doenças, as dificuldades nos partos. O recém-casado Pancratz, no desespero, mergulhou nas águas do Kraul e salvou seu amigo que se afogava. Porém, ele mesmo não teve esta sorte. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Sofrimentos, a floresta, o clima quente, descontentamentos. Já em 1934, a maior parte dos imigrantes de Al-Hagan e muitos das outras comunidades partiriam para Curitiba, no Paraná, em busca de novas terras. Os campos abertos de Curitiba permitiam o uso do arado e a criação de gado. Estabelecidos inicialmente nos bairros Pilarzinho, Bacaxeri e na Vila Guaíra, em pequenas propriedades, com o dinheiro de suas próprias terras, adquiriram 100 alqueires na região dos bairros Xaxim e Boqueirão, formando um núcleo de pequenas chácaras. Curitiba, nesses tempos, via crescer indústrias, casas comerciais e chácaras, onde hoje é o centro da cidade. O Paraná era governado por um interventor, Manuel Ribas. A atividade leiteira deste núcleo menonita breve estaria suprindo mais da metade do leite consumido pela população da capital paranaense. Pouco mais de 93 mil habitantes no início dos anos 30. E mais tarde, seria comercializado pela Cooperativa do Boqueirão, fundada em 1945, que amenizaria, entre tantas dificuldades, a distância entre o bairro e outras regiões da cidade. Mais uma vez, religião, trabalho e educação faziam brotar o progresso na comunidade, ainda que recomeçando sua vida incansavelmente. Hoje, a comunidade menonita de Curitiba mantém instituições de grande importância para a cidade. O Lar Betesda, casa de repouso, dá assistência residencial hospitalar a 80 idosos. O Núcleo Terapêutico Meno Simons atende aproximadamente 1.200 pessoas por mês. A Casa José
atende em média 10 adolescentes carentes por dia e abriga rapazes em regime de república em Fazenda Rio Grande, vizinha à capital paranaense. Na Associação Menonita de Assistência Social, AMAS, 680 crianças carentes passam o dia para que seus pais possam trabalhar. O ISBIM, Instituto Seminário Bíblico Irmãos Menonitas, oferece cursos de teologia e educação cristã, línguas e escola para 180 crianças até a 8ª série. Mantém a Chácara Betel com mais de 3 alqueires, o Esporte Clube Olímpico, uma grande infraestrutura própria, e o Danúbio, com locais de esporte e lazer. O Colégio Erasto Gärtner, no bairro Boqueirão, reflete o espírito empreendedor menonita. A escola, que começou com 18 alunos logo após o estabelecimento das famílias vindas do CRAU, hoje é uma instituição respeitada em Curitiba, um ponto de referência educacional. Tem perto de 1.000 alunos e excelente infraestrutura em mais de 20.000 metros quadrados de área. Entre o final da década de 40 e os primeiros anos da década de 50, informadas sobre o avanço da cultura do trigo no extremo sul do país, cerca de 86 famílias desfizeram-se de suas terras em Santa Catarina e partiram para o distrito de Aceguá, em Bagé, a 380 quilômetros de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Ali começaram uma nova experiência colonizadora, com recursos próprios e o auxílio de organizações menonitas norte-americanas. A Camal, Cooperativa Mista Aceguá, fundada pelos colonos, é atualmente responsável por grande parte da produção e comercialização de leite e derivados e de grãos do município. Hoje, a colônia denominada Colônia Nova, em seus 7.000 metros quadrados, tem perto de 900 membros menonitas e transformou-se no mais próspero distrito de Bagé. Em 1951, outras famílias menonitas do Vale do CRAU também deixaram Santa Catarina. Com a ajuda das instituições menonitas dos Estados Unidos, adquiriram a Fazenda Cancela, 7.800 hectares, no município de Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, a 60 quilômetros de Curitiba, para formar a colônia Nova Vitmarsum, onde instalaram a Cooperativa Mista Agropecuária Vitmarsum, produtora dos laticínios Cancela. Além do leite e derivados, a colônia tem seu forte na produção de grãos e criação de aves. A comunidade hoje tem hospital, ambulatório, museu e a escola Fritz Kliever, para 500 alunos. Esta é a maior colônia menonita da atualidade no Brasil. Aqui estão 342 famílias. Embora divididos em 2 igrejas, a dos irmãos menonitas e a evangélica menonita, uma divisão que remonta aos tempos da Rússia e tem origem em questões teológicas e influências socioeconômicas, os menonitas permanecem unidos em sua fé, seu trabalho e em coesão social. São perto de 1 milhão pelo mundo, mais de 7.000 no Brasil. Quem me dera o tempo parasse um instante para contar com calma todas as histórias da Holanda, da Alemanha, da Rússia, do Brasil. Mas não se para o tempo. Em nossas igrejas, nos cânticos de nossa gente, vamos lavrando o solo onde plantamos fé e colhemos todos os dias mais forças para recomeçar e seguir adiante. No Vale do CRAU repousam nossos antepassados.
no memorial em homenagem aos 70 anos da imigração menonita em Witmarsum, no Kraul, às portas do século XXI, reunimo-nos para reviver, comemorar e nos fortalecer na terra que nos acolheu, o Brasil. A terra onde já convivem antigas e novas raízes, famílias menonitas. Em outros campos, continuamos plantando, arando, colhendo. No Kraul, floresceu a fé que se espalhou pelo país. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.